mais um episódio do nosso podcast Uma Dose de Consciência. E hoje, em especial ao Dia das Mães, estaremos aqui falando sobre maternidade e carreira, com uma convidada extremamente especial e muito experiente na área e no tema. Mas antes, eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar novamente com as minhas amigas aqui, a Estefânia e a Ana Paula. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, gente. Prazer estar aqui novamente com vocês. Ai, gente, eu preciso confessar, posso falar? Pode. Tô muito ansiosa com a nossa convidada. Eu não aguento. Além de ser uma xará, né, que é a nossa psicóloga, Ana Paula Mota. Mas eu vou dar o prazer da Ana Paula apresentar a nossa convidada. Obrigada. Gente, olha só. Todo mundo sabe, né? Sou estudante de psicologia. E eu já acompanhava a Paula nas redes sociais, no LinkedIn, mais especificamente. Já admirava o trabalho dela. E quando surgiu a ideia do podcast dessa semana, eu falei assim, nós vamos convidar a Paula, a Estefânia, que teve a ideia primeiro. E aí, quando a Estefânia mandou, ela falou que tem disponibilidade na agenda dela, eu falei, não vou conseguir, gente, não vou conseguir. Porque é muito bom quando nós admiramos uma pessoa e temos a oportunidade. Sim. Então, nós estamos aqui hoje com a Paula Mota. Uhul. Eu vou ler aqui que são muitas habilidades. Vou aqui, ó. Vou pegar nossa cola. Ela é psicóloga, consultora corporativa, especialista em carreira e também tem a questão da transição de carreira e saúde mental. Com vocês, Paula Mota. Maravilhosa! Meninas, é um prazer estar aqui com vocês. Gente, fiquei tão feliz que as três são estudantes de psicologia. Sim. Uhum. Já lecionei aqui para minha colega Paula, né? Foi minha aluna. A Esté é minha aluna atualmente. E a Larissa vai ser minha futura aluna. Vou chegar aí. Todas aí em Anhanguera. Que orgulho. Aí eu amo os meus alunos, eu sempre falo que vocês são maravilhosos, especiais. Eu adoro a nossa área. E eu acho que a gente tem muito aqui para contribuir, para dividir, para levar, que eu acredito, né? Que a informação, o conhecimento, ele transforma, ele muda vidas e ele facilita vidas. E eu acho que é um pouco do nosso propósito aqui hoje, né? Debater, trazer informações, conhecimento para vocês. Eu espero que vocês gostem. Com certeza. Isso aí. Mulher que deixa de ser mãe quando entra no trabalho ou apenas aprende a dividir a mente em dois lugares. Será que você que está nos assistindo já parou para pensar sobre essa pergunta? Já conseguiu responder ela? Então, a gente está com a nossa convidada especialista na área para nos ajudar a responder. Fique à vontade para responder essa pergunta. Se a gente divide ou a gente... Olha, é uma pergunta difícil, sabe? Porque nós somos únicas, né? Nós somos um ser único. Mas eu acredito muito que a mulher é criada desde pequena, né? Dentro da nossa cultura, né? Lembrando que a gente vai falar muitas vezes de cultura, né? Um recorte da nossa sociedade, do lugar onde a gente vive, da família onde a gente foi, né? Construiu, né? A nossa base ali de relacionamentos. Então, eu posso trazer um pouco a minha experiência e trazer um pouco dos recortes da minha vivência no mercado, né? Mas eu acho que a gente se divide o tempo todo em muitas, né? São muitas facetas que nós já estamos acostumadas. Em muitos momentos também a gente vai falar sobre esse peso, sobre a pressão, sobre a cobrança, mas a gente sempre está dividida aí entre mulher, mãe, namorada, esposa, companheira, profissional e pessoa, né? Como esse ser que integra tudo isso e se pressiona e se culpa o tempo todo, né? Por N coisas que a gente vai conversar aí. Mas, sim, eu acho que a gente tem mais uma divisão, a gente tem mais uma marca na hora que a gente se transforma na maternidade. Quando a gente encontra a maternidade, né, gente? Porque a gente vai se acostumando com aquele novo papel. Né? A gente deixa de ser algo para somar mais uma coisa maravilhosa na nossa vida, mas que também tem o seu preço, né? Tem sua cobrança. Quando eu me tornei mãe muito nova, né? Eu fui mãe adolescente. Com 15 anos eu engravidei. E tive o primeiro filho, Pietro. Hoje ele está com 17 anos. Quando eu me tornei mãe, eu comecei a ter que aprender a conhecer essa nova pessoa.
assim, era uma outra pessoa. E, cara, é difícil. Quando nasce uma mãe, né? Nasce um filho, nasce uma mãe, e você tem que começar a descobrir agora como viver e estar nesse papel e, ao mesmo tempo, administrar todas as outras coisas. Isso seria uma faceta da inteligência emocional? Sim, você falando, eu não sabia, né, dessa sua experiência. Eu também engravidei aos 15 anos. Nossa! Porém, a minha filha já tem 30 anos. Eu tenho minha filha, coloquei o nome dela, o nome que eu dava para todas as minhas bonecas. Era Paola, né? Eu sou Paula, olha que criatividade, né? O nome da minha filha é Paola. E eu tenho uma dificuldade de me lembrar quando eu não era mãe, porque faz tanto tempo. Uhum. Faz tanto tempo, eu sofri muito, não tive apoio do pai dela, que inclusive já até faleceu, e pelo contrário, tive pressão, tive algumas situações. Quem foi o meu apoio foi minha mãe e meu pai, e descobrir essa inteligência emocional a gente é obrigada, qualquer mãe, não é porque foi mãe adolescente, não, no nosso caso, né? Mas a gente é obrigada a lidar com esse turbilhão de emoções que é desde o momento que a gente descobre, né? E eu fui contar para minha tia foi obrigada a contar, porque a minha barriga começou a aparecer, minha mãe não via, eu escondia. Eu tinha 6 meses, porque eu não tinha coragem de contar para meus pais que eu estava grávida. E eu tinha, na época, de 15 para 16 anos. Então, imagina como que foi, como reverberou isso em todos os outros momentos da minha vida, de ter medo, de sentir pressionada e sem expectativa desse futuro. Eu só sentia medo. Então, a gente lidar, né, com essa tensão e com a responsabilidade, que daí a gente vai ver que é o outro ser, que também é incrível, né? E lidar com a cultura também da época. Sim, eu escutei. 30 anos atrás, vocês não sabem o que a gente ouvia quando a gente ficava grávida solteira. Sim, sim. Mas é muito engraçado, porque eu já tenho uma história oposta. Eu sou sempre do contra. Eu engravidei com 26. Então, eu cheguei em São José dos Campos, solteira, sozinha, sem filhos e sem projeto nenhum de ter filhos. Eu vim para uma vaga, promovida para uma vaga da empresa que eu trabalhava. Então, a empresa montou uma estrutura aqui e falou, vou te mandar lá para poder ampliar o portfólio da empresa. Eu vim assim, né, me sentindo topíssima. Quando cheguei aqui, eu encontrei o pai do meu filho, engravidei, assim, com 1 ano de relacionamento, engravidei do meu filho sem expectativa, sem propósito, sem planejamento algum, no auge da minha carreira. Uau! De repente, eu me vi numa posição top na empresa, com um salário mais top ainda, morando num apartamento e nem eu sabia que era um dos bairros melhores em São José dos Campos. Eu morava ali no Vila Ema, ali, João Guilhermino, não, aqui do lado. Bem, o lugar era top, todo mundo falava, ela mora, e eu não sabia, porque eu não era daqui. Um salário maravilhoso, um apartamento muito bom, e não sabia de nada disso e engravidei. E falei, e agora? E eu também tive que lidar com sentimentos que eu não sabia se era raiva, frustração, se era um sonho engustido, porque eu acho que no fundo, talvez, né, seria um outro podcast, as mulheres tenham lá, né, os seus pensamentos com relação à maternidade, mas eu não tinha naquele momento e tive que talvez trazer isso à tona, e foi bem desafiador. Foi bem desafiador porque foi num momento que eu... Não tinha rede de apoio, né? Não tinha rede de apoio nenhuma, eu estava sozinha, né? O pai até queria, naquele momento, ele foi impactado, mas tudo bem, falou que queria assumir, queria o filho. E eu fui impactada com uma surpresa muito grande. Eu vim para trabalhar, eu vim promovida. Então, também tive que lidar com N situações. Hoje, meu filho está com 18 anos. E tive que lidar com N situações que eu não imaginava. Meus pais longe, minha família toda em outra cidade, bem distante daqui. Foi muito desafiador. Então, a maternidade, assim, me colocou numa saia justa naquele momento, porque era o momento que eu estava, assim, no ápice, no auge da minha carreira, como coordenadora comercial de uma grande marca na época. E foi bem difícil. E depois vem a questão como é que fala? Pós-notícia,
Porque aí você se torna uma outra pessoa. Foi Você é tão obrigada. Você é obrigada. É. Foi tão forte essa transformação na minha vida, mas foi tão forte que quando eu voltei de licença maternidade, que eu sentei com a minha primeira colaboradora para conversar com ela a respeito do trabalho, ela ouviu tudo que eu tinha para dizer, no final ela falou: "Você tá bem?" Claramente a gente não tá bem. Só pra Eu avisar, falei, né? porque assim, era outra pessoa. Eu sou uma pessoa antes da maternidade e eu sou duas pessoas diferentes, uma antes e uma pós-maternidade. Então, existem os dois lados, realmente. Vocês Existe. estão jovens e eu já, no auge da minha carreira, tive também que lidar com essas emoções. Vamos falar disso também. É, e Também. você, Estefânia? Você está em qual lado aqui da... Eu acho que eu estou no lado oposto, né? Não tenho filhos e ainda não passa pela minha cabeça. Estou tão assim a questão da minha carreira que eu quero ser reconhecida, a psicologia, levar a psicologia para mais pessoas e falar sobre isso. Então, assim, eu trabalho com mães, acolho essa dor, que eu entendo, né? Mas é diferente, assim, do que está ali no livro e você está com a mãe ali na frente em sofrimento. Então, a psicologia veio para somar na minha vida, em acolher ainda mais essas mães que é tão desafiador, né? E não tem um manual para ser mãe, né? Verdade. Então, a gente tem 3 cenários para a gente falar, então, hoje. O primeiro cenário, que está na nossa... Aquela mulher que, antes dela construir uma carreira, ela se tornou mãe. No meu caso, tardou. Depois dos meus filhos já podendo ter a sua própria autonomia e conseguir ir para a escola sozinho, fazer coisas mais sozinhos, que eu comecei a estudar. Isso eles tinham uns 11, 12 anos. E aí, eu tenho 2 filhos. A Laísa, no caso, ela tem 13 anos hoje. Eu comecei a estudar quando o Pietro estava com 11 anos. E aí, no meu caso, a minha carreira ela começou a ser pensada. Eu comecei a pensar sobre isso depois. E, no seu caso, deve ter sido mais ou menos isso? Então, é o seguinte, né? Eu vim de uma família muito carente e de um bairro afastado, né? De Jacareí. E eu passava algumas dificuldades. Nunca passei nenhuma necessidade da questão de fome. Nunca Sim. passei, tá? Isso, inclusive, pelo contrário. Minha mãe sempre até hoje, uma cozinheira maravilhosa, mineira, com pratos maravilhosos, mas eu nunca não tinha brinquedo, não fui fazer esporte, não tinha um centavo para fazer um curso, fora a escola pública que eu estudei. Então, eu cresci sabendo que somente o conhecimento e o estudo ia me tirar da onde eu estava. E eu sempre... Isso eu falei que eu não conseguia me lembrar antes da maternidade, mas eu sempre lembrava assim... As minhas expectativas eram assim: eu preciso estudar para não estar aqui nesse lugar, porque eu sei que o mundo é grande. Eu sempre fui sonhadora, quero desbravar o mundo. Até hoje eu sou assim, né? Quero conhecer lugares, subir montanhas, né? A Paula que me acompanha, subir montanha, conhecer lugares. Ir para Nova York. Ir para Nova York, né? Realizei meus sonhos já de ir para lá, quero ir de novo. Então, eu sonhava, só que eu sabia que era só o conhecimento, só o estudo. Então, eu fui mãe, né, aos 16, daí minha filha nasceu com 16, e eu não parei de estudar. Eu trabalhava para poder pagar um colégio técnico, e não parei de trabalhar. Eu voltei a trabalhar, eu trabalhava na feira, né, a Paula sabe, o meu primeiro emprego, com 1 mês e meio, minha filha estava grávida, eu voltei para o meu trabalho, tinha 16 anos, eu trabalhei na feira, né? Na feira da rua, né? Vendia peixe, depois fui promovida para vender frango, né? Trabalhei 1 ano na feira e eu sabia, não quero estar aqui, mas, gente, eu ganhava bem, eu pagava toda a minha escola, né, técnica, porque eu falava, eu vou estudar. Eu fui a primeira da minha família a engravidar, eu vou ser a primeira a ter um diploma da faculdade. E foi bem assim. Que lindo. Mas, assim, muita luta. Eu lembro que o meu pai falou assim: filha, mas você vai pegar todo o dinheiro do seu salário e você vai pagar a faculdade? E para ele era, como assim? Não né? sobra nada. Eu falei: você vai me ajudar com as coisas que eu preciso aqui, comigo e com a Paola? Ele falou: vou, mas você vai pegar todo o dinheiro? Eu falei: vou. E era todo. E naquela época que você se formou, não tinha as facilidades que a gente tem hoje, né? Não tinha De faculdade aqui em São José dos Campos. Psicologia não tinha. Do ProUni, que hoje em dia, assim, a gente também... Eu sou estudante
minha primeira profissão é pedagogia, então foi pelo ProUni. Então, também tendo Tinha facilidades. Já tive essa facilidade. Então eu quis construir a carreira. Então eu nunca deixei de estudar, eu fui galgando, eu sonhava assim, eu vou ser gerente de RH de uma grande empresa. E demorou, né? Praticamente 12 anos, 15 anos para conseguir o meu cargo lá, que a gente vai contar. E depois que você chega lá igual a Paula, o que eu faço aqui? Né? Então, mas assim, eu lembro que toda vez que eu falava que eu era mãe, eu recebia aquele olhar. Que eu era mãe, mas que eu era solteira, né? Eu fui conhecer o meu marido e sou casada já há 20 anos, a minha filha tinha 6 anos. Então, era complicado, porque existia, eu não sei nem se hoje existe tanto preconceito, porque a sociedade já mudou tanto. Eu já ia fazer uma pergunta sobre isso, abrir aí uma partezinha. Você acredita que a sociedade já mudou esse olhar? Já. Você acredita que as empresas de fato mudou esse olhar, Paula? Não, as empresas não. A sociedade como um geral, Mundial, né, sim. não olham com o olhar que a gente olhava com o olhar pejorativo mesmo, de uma pessoa que talvez não fosse capaz ou que tinha alguma coisa Mas as empresas, com relação ao seu valor mesmo. As empresas, para mim, continua exatamente igual a 25 anos atrás, quando eu comecei no meu primeiro emprego. Mas falam que não, tá? Só para falar. Elas falam que não. Tem vários projetos. Lá na prática, a gente vai conversar aqui como que funciona. Sim. Porque não é bem assim. Sim. E é interessante você dizer isso, porque no meu contexto, o meu contexto foi um pouco diferente. Eu não tive rede de apoio. Eu tinha acabado de perder minha mãe. Eu enterrei minha mãe na semana que eu descobri que estava grávida. Então, eu não tive rede de apoio. A minha mãe foi assassinada, então a estrutura da minha família acabou. Cada um foi para um lado. Meus irmãos, minha avó materna foi cuidar deles. Meu pai foi também baleado, então foi se tratar, foi se cuidar. Então, assim, pensa em um cenário bem caótico. Graças a Deus que o meu marido, que é o meu marido até hoje, pai do meu filho, me assumiu e esteve comigo. Agora, pensa se eu não tivesse. Pensa como a gente fica suscetível, né? Né? Essas marcas que a vida nos traz e pessoas maravilhosas que aparecem no nosso caminho, né? Em vários momentos eu também tive gestores maravilhosos que me acolheram. Tive uns péssimos, né? Outras mulheres também, líderes terríveis. Porém, como aparece anjos e pessoas que nos fazem lembrar que somos capazes, porque acho que aí está. Que a gente é capaz, só que a gente passa por momentos que a gente fica ali, né, com dúvida da nossa capacidade. Sim. E nessa minha trajetória, quando eu falei que eu pensei em uma carreira, que eu comecei... Por quê? Carreira, quando a gente fala de carreira, a gente fala de estudo, né? Então, eu fui começar a estudar depois, muito lá na frente. Mas, nesse percurso deles menores, eu ajudava, eu trabalhava. E foi em muitas casas de família, em restaurante, lugares que eu trabalhei, que essas pessoas, né, esses empregadores, me ensinaram muita coisa, que eu não tinha adultos para me ensinar, e eu era uma criança, né? Então, eu tive muito apoio, muito ensinamento. Faz assim, comida, gente. Eu aprendi a fazer comida em restaurante, com as mulheres me ensinando, nas casas de família. Gente, assim, eu tive boas experiências com empregadores, sabe? Mas quando a gente olha para esse contexto, né, da mulher que ela, às vezes, vai tardar a carreira dela, porque ela precisa sobreviver antes, e também a mulher que ela já está na carreira, que é como o exemplo da Ana Paula. E aí ela tem que dar aquela pausa na carreira para começar a administrar esse novo papel que apareceu aí. Como que é isso, assim, dentro da visão do que você vem trabalhando, das experiências que você tem visto? Como que essas pessoas que estão nos ouvindo, que se identificam com cada papel aqui, com cada maternidade, com cada fase da vida? Então, primeiro, vamos colocar uma coisa aqui na mesa, que é assim, a maternidade nos impacta totalmente. A mulher ela é atropelada pela gravidez, pela expectativa, começa lá antes, né, gente? Pela expectativa da gravidez, pela gravidez, pelo parto e pela fase que tentam romantizar, que é o puerpério ali, que é muito pesado, que é muito difícil. A gente está com um ser novo que a gente não conhece, que a gente ama, mas está aprendendo também como é esse amor. E a gente está muito fragilizada.
A gente quer se manter algo que a gente era, mas a gente não vai ser nunca mais o que a gente foi. Né? Então, é esse momento de confusão mesmo, de sentimento, de responsabilidade. Quem aqui, as mães, não foram já lá, quantas vezes lá no bercinho, ver se o filho está respirando quando ele dorme um pouquinho a mais? Então, falam para nós, é só dormir quando o seu filho dorme, que vocês descansam. Gente, você Como? não consegue. Quem dera, né? Quem dera. Você quer, mas você é incapaz de fazer isso, além de todas as outras tarefas que a gente tem, e a gente vai lá ver. Então, é aquele medo, são várias preocupações na nossa cabeça, coisas imaginárias que a gente mesmo coloca na nossa cabeça, que vem, né, da criação, da cultura, da sociedade, do momento familiar que você está ali vivendo, né? Então, a gente não vai ser a mesma. E, assim, a conta chega para nós. Sim. Vamos ser sinceros. E não estou falando... Aqui a fala não é contra os homens. É um fato da maternidade. Desde a gestação. E a gente carrega, literalmente carrega, né? O filho se cobra com a saúde do filho. O filho ficou doente. É culpa minha, né? O que eu fiz de errado para esse filho ficar doente, gente? Né? Então, assim, muitas camadas ali para a gente discutir. E nesse momento, e quando fala de puerpério e de reconstrução de uma nova fase que a gente precisa se descobrir. A gente se descobre como mulher, né, como pessoa, como mãe ali e como profissional, porque eu não tinha opção. Eu falei para você de carreira lá no início, mas assim, eu precisava estudar porque eu queria um trabalho que me pagasse um salário para eu viver. Eu não pensava assim, construir uma carreira. Apesar de, depois juntando, quando eu falava que eu queria chegar no gerente, eu estava pensando na carreira, mas eu não sabia que era isso. Eu pensava que eu queria ganhar um dinheiro para poder comprar um carro, para eu poder sair do bairro onde eu morava. Para dar um conforto para sua filha, né? Para ter. E para sua família, né? Para seus pais também, Isso. que te acolheram no momento também. Sim, eu devo tudo a eles. Com certeza, eles que olhavam, né? Sua mãe que cuidava. Suponho, né? Que cuidava da tua filha para você trabalhar. Sempre. Ter esse momento também fora, que às vezes a gente... e não reclamavam. Eu escutei várias coisas de várias pessoas, mas nunca dos meus pais. Nossa, eu isso é muito importante. Apoio. Né? Eu sei que foi uma decepção tremenda para o meu pai. Para minha mãe, não. Minha mãe me acolheu, mulher, ajudou. né? Mulher. Quando ela descobriu que eu estava com 6 meses, ela ficou assim, eu achei que ela me dá um pito. E ela perguntou, filha, você já pensou se é homem ou se é mulher? Que lindo. Muitas mulheres agora vão se identificar com essa frase. Eu falei, mãe, eu não pensei. Acho que ela nem lembra disso que ela me falou. Eu lembro onde eu estava. Ela me falou aquilo. Até me emociono dela falar. E eu não tinha pensado. Eu falei, nossa, mãe, acho que não. E nome? Eu falei... daí, como ela me perguntou, eu falei, falei, se for menina, porque pode ser, eu queria colocar o nome que eu lavo minhas bonecas. Olha como era criança, gente. É Paola. E ficou Paola, né? Então, assim, o apoio fez toda a diferença. E depois, quando a gente começa a se reconstruir, e é importante, é gostoso também, a gente, não é só nesse momento que a mulher passa por essas fases, né? Tem a nossa, depois uns 30 anos, depois aos 40, a gente vai se descobrindo a cada década, é um marco, né? De renovações de sonho, propósito, momento da vida, então a gente vai se redescobrindo em vários momentos ali. A gente falou aqui que eu sou a única que não tenho filho, mas eu já tive muita vontade de ter. E eu acho que Deus foi tão maravilhoso que, às vezes, a pessoa com que eu queria ser mãe não era a pessoa. Eu ia entrar num sofrimento, eu ia ficar naquela vidinha medíocre que eu ficava ali, só trabalhando como vendedora, e eu não sonhava. E hoje, quando eu me formei em pedagogia, que eu entrei dentro da escola, eu falei assim, eu quero ter um consultório, e eu vou ser psicopedagoga. Ali, eu comecei a fazer a pós, e hoje eu desfruto desse meu sonho, e agora a gente tem que somar sonhos voos mais altos. Que é maternar, né? Que é cuidar do outro, né? A maternidade é isso. E é onde eu falo que, assim, todo mundo que faz pedagogia ou que é mãe passa por esse desenvolvimento humano. Gente, é tão lindo. E eu ficava naquela coisa assim, nossa, essa mãe está deixando o filho dela aqui
para ela trabalhar o ganha-pão, sustentar uma casa. E é uma o lar. dor, né? E é uma dor para ela. Então, assim, eu colhia tanto. E eu lembro que tem uma criança que eles falam, né, que as crianças escolhem a gente. Sim. E no momento, né, eu trabalhei no berçário e eram 12 bebês, então era um para cada, né? 6 para cada professor e auxiliar. E tinha um que era muito apegado comigo. E teve um dia que a mãe dele chegou, né? Deu a mãozinha e ele virou. Queria ficar com você. Queria ficar comigo. Ela falou que aquele dia, olha, até me arrepia assim. Naquele dia, ela foi para casa e chorou. E ela me encontrou depois, né, de um ano fazia que eu tinha saído desse local. Ela falou assim: aquele dia eu entendi que amor que você tratava o meu filho. Sim. E muito obrigada por isso. Gente, Já aquilo é muito forte, já tem o muito coração forte. materno. forte. Muito, muito bonito mesmo. E aí a gente vai entrar então um pouquinho mais a fundo. As empresas, né? Vamos falar de empresa. Elas esperam a mesma performance dessa mulher depois da maternidade? Eu vou ser bem sincera, porque esperam. Esperam e ignoram muitas vezes que a gente está voltando, que a gente fica numa pressão, né? A mulher, quando volta de uma licença, ela está na pressão. Primeiro, porque 40%, né? A estatística mostra que 40% das mulheres são demitidas no desligamento. São desligadas no momento que retornam da licença maternidade. Verdade. Então, 40% das mulheres, quando retornam para trabalhar, que estão com aquela expectativa, que construíram toda a sua rede de apoio para ficar com o bebê em casa, ou na escola, ou com o coração partido, porque a gente quer voltar a trabalhar ou precisa, mas também queria ficar em casa, né? Então, tem esse dilema. Ela é desligada. Então, é uma estatística no alta, Brasil, né? altíssima. Altíssima. É altíssima. E quando a gente fala que eles esperam, infelizmente, esperam, gente. A empresa quer resultado, a empresa... Alguns líderes podem, sim, ter um pouco mais de consideração. Ele tem uma consideração, mas por trás de umas falas do próprio posicionamento é assim. Você sabe que aqui a gente está para trabalhar e que o resultado que vai importar. Então, se vira, né? Sim. Você se vira nos 30. E aí que entra a questão da mulher, a mãe. A mulher que é mãe, ela sempre se vê sozinha. Muitas vezes bate essa realidade de que eu tenho que resolver, porque eu estou sozinha. Eu não sei se é exatamente sozinha, mas assim, eu estou sobrecarregada, eu estou me sentindo exausta, e é um problema que eu vou ter que lidar, né? Assim, não tem quem resolva, quem que vai resolver? Em muitos momentos, né, as mulheres também, eu falo que elas são desligadas, mas muitas preferem também não voltar, porque é difícil encarar. Dependendo da empresa que você trabalha, você nem se vê voltando. Quando você sai da licença, você fala: eu não vou conseguir voltar, eu não vou ficar bem naquele lugar, nesse momento fragilizado e com uma criança, com E bebê. é tão triste isso, né, Paula? Porque você vê que é a cultura das organizações, né? Eu acho que eu me atrevo a dizer das, né? Porque É a maioria. se tiver a maioria, Não é uma porque minoria. a mulher ela já sai com essa preocupação, de fato, muitas vezes falando: não vou voltar, não vou E dar é muito conta de teatro, voltar. né? Muito teatro organizacional, né? Todo mundo lá faz um chá de fralda, você recebe os olhares ali, nossa, estão armando ali já uma situação para nem contar com você mais, querem que você peça sua conta, porque acreditam que você vai voltar defasada, né? Incapacitada, o que não deixa de ser uma coisa que acontece, a gente não voltar inteira, mas a gente tem o nosso valor, né? A gente acabou de transformar e gerar uma vida. Mais uma vida, no caso. Uma vida, pessoa né? que Vocês devem a nós, depende, né? tá? Só para avisar, né? Todo mundo deve a vida a uma mãezinha ali que passou pelo processo. Então, assim, é muito da cultura. Essa cultura é muito forte, né? Muito tem um patriarcado, né? O machismo, não falando mal dos homens, mas falando sobre a cultura que vem se transformando aos poucos. Mas vou falar outra coisa que é difícil também, gente, que é bem doído, das mulheres. As mulheres também não têm paciência com outras mães. Verdade. Eu tive algumas líderes, né? As piores, de todos os líderes que eu tive, as piores foram mulheres. Mulheres. Porque são
extremamente rígidas na questão, né? E vem outra coisa que é da carreira, né? A mulher querendo se provar o seu valor a todo custo, né? Aquela pressão pela sua excelência, porque ela quer o quê? Parecer, às vezes dá a impressão que é parecer com um homem. E elas são impositivas, inclusive, em cima das mulheres. Parece que parece que são mais em cima das mulheres. Eu já tive também péssimas experiências com lideranças, né, mulheres. Hoje, graças a Deus, eu estou com uma liderança que tem uma consciência humana muito forte e feminina também. Beijo para minha chefe maravilhosa. Mas eu já tive experiências negativas e eu acredito que nas organizações esse empoderamento feminino muitas vezes ele é confundido com esse posicionamento de força e acaba machucando as mulheres que têm esse período de porpério, esse período de vulnerabilidade. E outra coisa importante que entra nessa questão do retorno da maternidade é a questão financeira, né? Sim. Porque muitas delas são mães solos, né? Exatamente. Que às vezes não quer voltar a trabalhar, mas ela tem que voltar a trabalhar. Precisa, ela tem ali agora um ser para dar conta, para como é que fala? Manter financeiramente. Aí eu vou dizer que é um mínimo das mulheres que voltam pela carreira, pela empresa, pelo processo, né, que ela está passando de evolução na sua carreira. Sim. A maioria vai voltar porque precisa naquele momento. Sim. Né? No meu segundo filho, eu não voltei para a empresa. Eu pedi, né, para sair, porque eu combinei com meu marido que eu ficaria até ele completar 1 ano e meio em casa. E fui lecionar, né? Eu comecei a dar aulas esporádicas e voltei depois para a universidade. Eu sou professora universitária há 12 anos. Teve uma pausa aí no meio, mas quando eu dei aula até a véspera que meu filho nasceu, né? Eu dei aula até na semana inteira anterior a ele nascer e trabalhava no corporativo o dia inteiro. Então eu saía de casa às 7 da manhã e voltava às 11 um pouco da noite, né? Mesmo gestante até o último momento. Então eu ainda tive essa opção de lecionar uma parte enquanto ele era criança, né? E foi porque eu tinha um combinado, porque eu tinha um apoio, mas a maioria que não tem, às vezes não consegue também dentro do orçamento familiar, não trabalhar nesse momento. Exatamente. Porque a maioria vai escolher ficar com seu filho no primeiro ano, né? No primeiro, no segundo ali. E dá pausa, né? Porque a mulher tem essa lacuna na sua carreira com a maternidade. E se ela não tem essa lacuna, é um preço muito alto que ela vai pagar. Porque imagina você tentar se manter com o mesmo rendimento durante esse processo. Verdade. É muito difícil. E aí entra também a observação sobre mulheres que escolhem ficar, podem ter essa escolha de ficar com o seu filho e depois voltar. Mas que dificuldade. Olha, eu sou psicanalista, atendo clinicamente, e eu recebo algumas mulheres que têm essa queixa. Não sei como voltar a trabalhar, não sei como voltar para a minha área profissional. É como o mercado já não é mais o mesmo. E aí elas têm essa queixa também. E aí entra uma crise de identidade muito grande. E aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Eu atendo, né, muitas mulheres, porque as mais questionadoras, né? As mulheres mais questionadoras com relação a propósito, planejamento, são as mulheres, né? O homem, ele planeja, né? Ele constrói a carreira, mas ele vai conforme vai acontecendo. Mas as mulheres são mais questionadoras, né? Sim. Então, dentro dos meus atendimentos, né, de pessoa física, mentoria de carreira exclusiva ali para a mulher, essa dúvida tem até pela questão da a gente fica com a autoestima abalada, autoestima profissional, autoestima feminina. Então a gente fica abalada, um pouco insegura, porém a gente perde a chance de ver a beleza que né, esse poder que a gente tem, né, de construir uma vida, lidar com as coisas que acontecem em casa, mostrar, né, esse poder de lidar com os conflitos, com as pessoas, com a carreira, como a gente fica sábia, né? Então quando a gente começa a reconstruir ou revisitar essa estrutura, né, que ela já construiu de conhecimento, de carreira, vai voltando essa autoestima, né? Então, o trabalho que eu tenho é resgatar esse autoconhecimento ou fazer um intensivão ali do autoconhecimento e mostrar que o mercado de trabalho, toda vez que tem um processo seletivo, daí as recrutadoras que nos acompanham podem contar depois, trabalhei nessa área há 20 anos, né?
80%, 90% dos currículos, os melhores currículos, tá? São das mulheres. Por quê? Estatisticamente também, a mulher estuda muito mais que os homens. É dedicadas, né? Elas são muito dedicadas. Às vezes, eu acho que até em excesso, tá? Não precisa se cobrar tanto. Para tudo, a gente quer fazer um curso e ter um diploma para provar que eu sei. Então, Isso. a mulher quer provar estudando mais. Ela já é capacitada, ela pode e ela quer estudar para mostrar, para ficar melhor ainda. Então, a gente é um perfeccionista, né? A gente é exigente. Então, quando a gente constrói ali, vê a realidade do mercado, porque os currículos, né, são muito bons, os currículos das mulheres. Só que está com essa autoestima. Precisa recuperar a autoestima, senão o mercado também não reconhece seu valor. Se você não enxerga o seu valor, o mercado também vai ter uma dificuldade. Você vai ter uma dificuldade de se vender ali para o recrutador. Porque você vai estar ali concorrendo com mais 5, 6, 7 pessoas. Você tem que estar ali com uma fala, com um posicionamento, mostrando que sabe, mostrando que quer, mostrando que conhece. Então, a gente diria então para que essa mulher ela buscasse exatamente esse processo para elevar sua autoestima, entrar nesse autoconhecimento através da terapia, de um treinamento. Isso, de se conhecer mesmo, revisitar o seu currículo, conversar com outras mulheres, conversar sobre suas habilidades, porque às vezes a gente tem tantas habilidades boas, positivas, e a gente acha que aquilo não é um diferencial que todo mundo tem, por conta da correria do dia a dia, por falta de pensar mesmo sobre aquilo. Sim. Então, conversar com outras pessoas, pedir feedback. Quando a gente fala pedir feedback, parece uma palavrinha tão corporativa, mas converse com outras profissionais, com outros colegas, com outras mães, porque você falando sobre suas habilidades, você fala, poxa, é verdade, eu sou boa nisso. Né? Recentemente eu atendi uma profissional que está em transição também, ali perto dos 40, e ela falou, ela chegou tão desanimada, com uma carreira, gente, maravilhosa. Ela trabalhou 17 anos numa mesma empresa, teve assim 5 cargos crescentes, e ela chegou para mim, eu acho que o mercado não vai me absorver. Como assim? Não. Quando a gente conversou e ela foi vendo, né, aos poucos, a postura dela foi se abrindo, assim, que ela falava, nossa, o olho brilhando, é verdade, eu não estava vendo. Ela não estava enxergando e você ajudou ela a enxergar, de fato, quem ela é. É possível, claro que é possível. Só que você precisa acreditar, você precisa investir no seu conhecimento, sim, na sua capacitação ali para você achar a palavra certa, para você saber onde se colocar, qual que é o mercado que vai te absorver nesse primeiro momento. Ah, mas eu não queria isso agora. Mas calma, sobe nesse degrau, daqui 1, 2 anos você já está lá naquele último que você estava lá antes. Ai, gente, mas agora eu vou confessar. Isso é uma mentoria de carreira. É isso que eu ia falar. Agora eu vou confessar, puxar um merchan aqui. Comenta aqui, ó. Paula faz uma mentoria com a Paula. Gente, vou confessar que é um momento delicado, né, Paula? Eu estou passando por isso, estou me preparando para esse momento de transição de carreira. Eu já passei dos 40, vou entregar aqui minha idade. Mas é um momento delicado, né, Paula? Ele traz aí alguns medos, algumas inseguranças, porque você não sabe de fato o que te espera e você tem uma escolha de olhar para tudo aquilo com esperança, né, com expectativas, ou se você abre a portinha ali dos seus medos. Então, é um momento realmente que precisa de um acompanhamento, precisa de uma pessoa para sentar, te acompanhar, te dar realmente uma mentoria, uma monitoria para você ser acompanhada, porque é bem desafiador. Eu me pego todos os dias, assim, prestando atenção para não deixar os pensamentos intrusos ali na minha mente com todo esse processo que eu estou vivendo, porque eles aparecem. Eu me formo no final do ano, estamos com vários projetos, né? Eu e as meninas estamos aí alcançando alguns projetos juntas, outros projetos pessoais, e todos os dias eu preciso me policiar. Porque todos os dias, até a gente brincou esses dias, né, que eu ia embora para uma casinha lá no fundo, com um chaminé, lá no mato. Falei, gente, eu acho que não é isso. Eu vou me formar, eu vou atender os velhinhos lá de um lugar bem tão distante, no mato, com uma casinha de chaminé saindo fumaça. A gente estava brincando, porque são os pensamentos intrusos, né? Intrusivos ali, que te deixam com medo. Mas o que você precisa, além do apoio, né, de uma pessoa, pode ser o apoio, mas o que você precisa de informação. Você não pode acreditar em pessoas que vêm pessoas que não conquistaram nada, pessoa que não é da área, pessoa que tem uma opinião
né, às vezes me perguntam, quem fala alguma coisa sobre o seu trabalho? Fala alguma coisa de você estar presente nas redes sociais? Alguém comenta alguma coisa? Não, gente, porque eu não dou nem espaço, porque eu vou dar espaço para discutir com alguém. Se eu for discutir com alguém, eu quero alguém que está para cima, né? Que já está lá na frente. Essa pessoa é uma inspiração. Então, não acreditem em falácias, tá? Pega uma informação, investiga o mercado que você quer atuar e converse com pessoas que conhecem e saibam o que estão falando. Gente, essa dica é perfeita. Não acredite em falácias. Siga sempre pessoas que estão acima de você. Se Perfeito. Se inspirem. Pessoas que te inspiram. Amei. E para corroborar, a gente pode falar sobre os impactos emocionais dessa mãe, porque se você parar para lembrar quantas vezes que essa transição de carreira gerou medo porque veio os seus filhos na sua cabeça. Total, Lari, total. Então a gente precisa olhar para isso, né? Os impactos emocionais que essa mãe ela acaba tendo dentro da empresa quando ela engravida e ela tá já trabalhando, já tem a carreira, daquela que tá fazendo a transição, sempre tem ali os filhos na cabeça, sempre tem a preocupação, tem o medo, a insegurança, porque a decisão culpa. não envolve mais só ela. A decisão agora envolve os filhos também. Ela não decide somente por ela, né, Paula? E depois isso que ela se torna mãe, ela não tem mais a autonomia. É isso que eu ia falar. Isso é interessante, Agora, né? eu que vou perguntar. Já choraram no banheiro do trabalho? Já. Total. Claro. Desesperada. Gente, várias. Para não chegar em casa e os filhos não verem chorando. Para não chegar em casa ou no trabalho as pessoas não verem que você está chorando. Algumas vezes que eu deixava meu filho na escola, depois que eu voltei, né, ele pequenininho, eu entrava no banheiro, chorava, daí limpa a lágrima. Olha o que a gente tem que fazer, hein? Limpa, né? Passa ali uma maquiagem, um batom, respira fundo e vai trabalhar e dar o resultado. Sim. Mas assim, porque ele falava assim, mãe, deixa eu dormir só mais um pouquinho, por favor, aqui na minha caminha. E eu não tinha horário, gente, eu tinha que ir trabalhar. Então, eu tinha que deixar na escola e seguir. Então, eu seguia dirigindo, chorando, respirava fundo. Então, mulheres, aqui, ó, não é só você que chora, que já chorou no trabalho. Choramos do banheiro. Acontece, porque, né, no ambiente profissional ali, Sim. não, muitas vezes não é hora ali de você desabar ali na frente, ser vulnerável a esse ponto, né, por mais que aconteça também, tá? Sim. Então, você falou sobre a questão da saúde mental. Eu até trouxe anotado uma estatística para eu não errar. Sim. Esse ano que saiu a estatística de afastamento por burnout do INSS, mais de 500 mil, né, 546 mil afastamentos no INSS por burnout, né, exaustão voltada, derivado da exaustão do trabalho, né? Então, 546 mil afastamentos pelo INSS, sendo que 63% são mulheres. Uau. Então, a gente vê ali um número de mais de 350, em torno de 350 mil desse número são mulheres que estão exaustas. E dentro dessa porcentagem deve ter a porcentagem de que essas mulheres são mães. Sim, né? muitas. Porque daí é uma jornada tripla, né? Vamos combinar. É a de mãe, a da casa e da de profissional. Sim. E nem estou esquecendo da mulher, né? Estou esquecendo. Tá vendo? Tá vendo só? Porque tem, né? A sociedade cobra, Sim. né? A Cobra. estética, Academia, tudo a mais. entrega, né? Os resultados a todo tempo ali, né? A nossa cultura é de cobrança o tempo todo. Né? Então, é uma estatística que, se a gente vê para nós, dentro da nossa área, se a gente pensa a curto, médio prazo, os números mostram a tendência é piorar. Até 2030, esse número explodir. Porque antes a gente não falava de saúde mental. Como a gente agora abre espaço. Esse diálogo é muito importante da gente falar. Sim. Né, sobre saúde mental, sobre as empresas que têm um discurso, que têm programas, que fala sobre a cultura, que lá no site está escrito sobre a visão, missão, valores, que acolhem as mães, que a licença maternidade é isso e aquilo. Chega lá na prática, não é. Não é cumprida, né? Não é. É e muito aí, difícil. E aí que entra uma questão que eu queria que você comentasse a respeito dessa nova implementação da nova NR1, né? Sim. Como que você poderia, como que você poderia falar a respeito disso, até para as empresas, que tem gente do RH nos assistindo aqui agora, sobre a questão
dessa nova implementação, dessa reforma que está vindo a respeito da saúde mental dentro das empresas, com relação também a essas mulheres, né? Isso. O que acontece com a implementação de mais uma cláusula ali dentro da NRU, né? Sim. A partir desse mês, dia 27 de maio, né? É. Eu vejo como uma vitória, como assim, uma luzinha no fim do túnel, Sim. porque esse assunto não é levado a sério. Até porque, gente, tem a responsabilidade da empresa, mas tem a responsabilidade individual. Nós somos seres que a gente está sendo relapso com a nossa saúde. Sim. Então, a gente tem a nossa participação forte, mas a empresa precisa treinar sua liderança, implementar uma cultura onde as pessoas têm, pelo menos, educação para lidar com o outro. Porque falta o básico. O básico, verdade. Às vezes vocês implementam um sistema SAP que custa 2 milhões de reais, mas você não sabe o nome do seu colega, né? Não sabe se o seu colega do lado é casado, se ele tem filho, qual a comida dele preferida, porque vocês não conversam com as pessoas. Né? E não é nem por vontade, tá? É porque a cultura da empresa é voltada 100% ali para o resultado a todo custo. Então, a NR vem para colocar na mesa, porque daí vale dinheiro, né? Se você não fizer, você vai ser multado, que essas estatísticas... Gente, muito. Verdade. Quantos milhões mesmo? Ai, são muitos e muitos milhões, né? Mas, assim, a conta vem também por uma pressão desse número que vem do INSS. Se as pessoas não se afastassem, também as empresas não iam ser auditadas. Então, está custando para o governo, custa caro para a empresa, custa muito caro e custa caro para nós. Então, olha, essa conta não está fechando. Por isso que, se não tiver uma intervenção consciente, estruturada, né, as coisas não vão mudar. Eu acho que, às vezes, precisa vir esse choque para que as coisas aconteçam. E falar sobre saúde mental, contar que faz terapia, né? Eu venho do mercado de trabalho lá de 2 décadas, gente, 15 anos atrás, que parece que não faz muito tempo, né? Sim. 15 anos atrás, essa expressão não se falava em nenhum lugar. Era tabu, muito né? menos no ambiente corporativo. Sim. Antes da pandemia, 7 anos atrás, 6 anos atrás, não se falava sobre saúde mental na empresa. Então, olha, não é só 15, é 7 anos atrás. Recente, né? Então, você falar, estou indo para a terapia, que hoje é um estado. Eu que depois de 10 anos voltei agora com a minha terapia, eu falo, gente, horário da minha terapia, hoje é dia de terapia. Você fala, nossa, que legal, né? Status, Não é hoje é legal? status. Hoje é. 5 anos atrás, 15 anos atrás, eu vou para a terapia. Eles falam, nossa, coitada, melhor até demitir essa moça aí, porque acho que ela está com muito mimimi, está até indo na terapia. Na verdade, a gente não contava o que fazia, né? Você tinha escondido. Sim. Sim. Então, que Pelo avanço, tabu né? também. Esse tabu, então, quando eu falo que no mercado ainda parece que nada mudou, mas estamos implementando. Esse discurso mesmo, essa discussão aqui é importante. Isso é muito bom. E eu queria que cada uma de nós, então, deixasse uma orientação aí para essa mulher que ela está sobrecarregada entre maternidade, carreira, profissão, trabalho. Vamos começar Por mim? pela Estefânia. Busque ajuda, procure se inspirar em pessoas que seja, né, que já chegou onde você deseja estar. Tente não se comparar também, né? Porque às vezes também aquela comparação acaba adoecendo. Muito bom. Gente, eu quero falar para você que cuidei dos seus filhos sozinha como eu, que teve que transformar a ausência em força, em coragem, em garra. Quero dizer que você é mais que vencedora, você é sensacional e você é prova de que nós somos capazes. E te desejar aí um Dia das Mães espetacular e que você não desista jamais. Muito bom. Eu quero dizer para as mulheres aí, né, o programa especial para vocês, mulheres, em geral, né, e para as mães, que você invista em você. Você é mãe, mas você é um ser que tem sonhos, que precisa se conhecer, que precisa entender que, por mais que tenha pressão da sociedade, o que você quer? Né? Não se culpe por querer a maternidade e não querer a sua carreira, ou vice-versa. Eu quero me entregar para a minha carreira porque eu amo trabalhar, eu quero conquistar
apesar de ser mãe, não tem nenhum problema. Então, não se culpe, né? Não, essa pressão, né? Deixe de ter essa pressão. E isso só é possível quando você busca esse autoconhecimento, quando você se permite ser quem você é. Que daí fica sem esse peso, sabe? E invista em você, procure investir no seu conhecimento, porque isso, por mais que você passe pelos percalços da vida aí, isso ninguém vai te tirar. Muito bom, muito bom. E eu quero deixar aqui para vocês aberto, o nosso Instagram está aberto, se você quiser entrar em contato com a Ana Paula, dentro dessa área de transição de carreira. Ela é especialista para trabalhar com você aí nesse processo aí que você está enfrentando. Cada uma de nós, nas nossas especializações, você procura a gente no Instagram, que hoje eu vou colocar. Hoje eu vou colocar lá o Instagram de cada uma de nós ali e as nossas áreas para que você possa buscar ajuda. Ajuda tem. Não se isole, mulher. Não ache que você está sozinha no meio do caminho. Não ache que você sente a dor sozinha. Nós estamos aqui para acolher você, para te ajudar na realidade que você se encontra hoje. E eu tenho certeza que você participando de conversas como essa, ouvindo, adquirindo conhecimento, consciência, esse é o primeiro passo para que você comece a mudar daqui para frente e começar a viver exatamente aquilo que você almeja, que você deseja. Não sinta vergonha daquilo que você quer construir, daquilo que você quer priorizar. Respeite também os seus limites. Isso é muito importante, viu? Em qualquer ambiente que você estiver, respeite seus limites, faça com que os outros também respeitem. Quanto mais nós nos respeitamos, o outro acaba também nos respeitando. Então, começa por nós. O autoconhecimento, para a tua autoestima, sempre olhe para você, porque sempre vai começar por nós, para que tudo ao nosso redor possa reverberar a nossa saúde mental. Isso é muito importante. Quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo hoje. Muito bom. Até semana que vem, gente. Semana que vem nós continuaremos esse papo, hein? Uma dose de consciência. Abraço, gente. Tchau, tchau.